De volta já aqui com o Bem Assim, olha só pessoal, os últimos anos mostraram aí pra gente a importância de manter a saúde mental em dia. E aí pra gente começar o ano, existe a campanha do Janeiro Branco, que visa conscientizar sobre a importância de cuidar da nossa saúde mental. Então, como ainda é janeiro e a gente precisa manter esse tema em pauta todos os dias do ano, todos os meses, agora nós vamos ter uma conversa bem legal com a psicóloga Sandra Gomes sobre esse assunto. Seja muito bem-vinda, bom dia. Fazia tempo que a gente não se via. Gratidão, bom dia, Mara, e bom dia a todas as pessoas. Gratidão. Bom dia. Vamos lá falar sobre esse assunto. Vamos. É uma campanha que é muito importante, né, Sandra? O que é que visa a campanha do Janeiro Branco? Qual que é o grande objetivo dela? Prevenção. Quando a gente pensa em saúde mental, muitas vezes a gente pensa na recuperação dessa saúde mental. Verdade. Mas a gente precisa pensar na prevenção, porque é possível sim nós prevenirmos o nosso adoecimento mental. Como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode prevenir? Olha, eu costumo dizer que a primeira coisa é a gente regular o nosso sono. A gente hoje escuta e até fala muito, né? Eu preciso fazer atividade física, eu preciso me alimentar melhor. Isso é fundamental também. Mas qual é o corpo que não está descansado, que consegue fazer uma atividade física, que consegue ter concentração, que consegue pensar numa alimentação saudável? Então, regular o sono e aí sim buscar atividades físicas regulares, principalmente aquelas que deem prazer. Buscar alimentos que também ajudem, por exemplo, a pessoa que tem uma tendência ou que já apresenta sintomas de ansiedade, ela precisa evitar a cafeína, o açúcar, que é um alimento super estimulante. Então, são todos os pré-requisitos, a gente pode dizer assim, para a gente prevenir o nosso adoecimento mental. E quais são os sinais e os sintomas de que talvez a nossa mente ela esteja adoecida? Olha só, Mara, como a gente até conversou um pouco antes, hoje a gente tem o Brasil como o país mais ansioso do mundo. Nós temos quase 25 milhões de pessoas com sintomas de ansiedade. Essa pessoa pode ser eu, você, quem está ao nosso lado. E muitas vezes esse sintoma é tão sutil, por exemplo, pode ser um sono mais agitado, insônia ou dormir demais. Um pensamento muito acelerado, a pessoa tem a sensação que tem milhões de pensamentos ao mesmo tempo. Sintomas gastrointestinais, dores físicas, dores de cabeça, um comportamento que fica diferente do que a pessoa comumente tem. Então, esses são sinais bem sutis, mas que podem sim demonstrar ansiedade. Hoje, quais são as principais doenças mentais que a gente tem? Você falou da ansiedade, né? Uhum. Tem alguma outra que a gente também poderia falar para quem está nos assistindo para deixar esse alerta? Sim, nós temos a depressão, que também é uma doença que infelizmente tem matado muitas pessoas. A gente tem um grande índice de suicídio, né? E esse suicídio muitas vezes ele vem precedido de depressão, praticamente em 100% dos casos. E uma informação que é importante a gente lembrar, nem sempre a depressão vem com aquele sintoma da tristeza. Às vezes as pessoas, nós no senso comum, a gente pode pensar que se a pessoa tem depressão, ela vai começar a ficar triste. Nem sempre. A gente tem aquela depressão mascarada que o sintoma vem com alterações no apetite, dores musculares, um comportamento que muitas vezes era mais extrovertido, a pessoa passa a ser mais introvertida. Então, esses são sinais e é preciso também a gente alertar. Se você percebe alguém no teu meio social ou familiar com esses sintomas, pergunta, como eu posso te ajudar? Às vezes a gente não sabe como ajudar outra pessoa. Às vezes a gente não sabe nem o que perguntar. Nem o que perguntar, né? E às vezes a gente pode entrar num julgamento. A gente ainda está numa sociedade muito do visual e do palpável. Digamos que eu perceba alguém com uma parte do corpo com um gesso. Nossa, a pessoa está, né? Quebrou, fraturou. E as dores internas? Nem sempre elas são visíveis. Então a gente precisa ter muita atenção com esse interno. E tanto a ansiedade quanto a depressão, uma outra prevenção é a meditação. O mindfulness, que é
é uma estratégia, é uma técnica da gente simplesmente, né, estar presente. Eu costumo dizer o seguinte, por exemplo, se eu vou tomar um banho, eu preciso sentir esse banho. Um exemplo do nosso dia a dia. Sim. A água em mim, eu me limpando. Ou será que eu estou tomando esse banho pensando na roupa que eu vou usar, na reunião que eu vou ter, na entrevista que eu vou ter com a Mara? Você sempre está à frente, né? A gente sempre está à frente. Então, atenção plena, está aqui e agora. Eu vejo que hoje esse é um dos exercícios fundamentais para a gente prevenir o adoecimento mental. Muito bem, agora vamos ali um pouquinho para a prática. Caso eu tenha uma crise de ansiedade, o que é que eu tenho que fazer, Sandra? Respiração, tá? Numa crise de ansiedade, a depender do grau dessa crise, a pessoa ela não consegue nem respirar. Sim. É o que a gente chama no senso comum daquela respiração cortada. Parece que a pessoa, parece não, ela começa a se sentir cansada e essa respiração, ela nem vem do baixo ventre, ela fica aqui no peito, presa do diafragma. E aí parece que não passa pelo diafragma, aliás. A respiração fica até pior, exatamente, né? Então as pessoas muitas vezes, elas pensam que estão com algum sintoma respiratório, cardíaco, e isso é uma crise de ansiedade. Então, primeira coisa, se você está com essa respiração, que a gente chama no senso comum respiração cortada, isso quer dizer que tem muito ar dentro. Então, você inspira contando 1 e expira soltando 2, mentalmente. Sim. 1, 2. De preferência, inspira pelo nariz, solta pela boca. Tem uma técnica japonesa que é o Jinshin Shitsu. É como se fosse a acupuntura, Sim. que é com a agulha, mas ele vai nos pontos, é a cura pelos dedos. Esse nosso dedinho é o dedinho do medo, da ansiedade. Então, tá numa crise, segura esse dedinho e começa a respirar, né? Inspira 1, solta 2. Inspira 1, solta 2. Aí tem gente que diz assim, parece que eu estou sentindo um coraçãozinho aqui no meu dedo. E a gente começa a sentir, né? É o nosso organismo acalmando. Então, esse é um exercício que é muito importante se fazer numa crise de ansiedade. Mas sempre lembrando, se você não consegue administrar esse sintoma, busca ajuda de um profissional, psicólogo, psiquiatra, porque muitas vezes a gente precisa entrar com o medicamento, né? Então, a gente precisa também do médico, do psiquiatra. E se eu estou ao lado de uma pessoa que está aparentando ali entrar em crise, o que é que eu tenho que fazer? Como é que eu posso ajudar? Às vezes tem pessoas que não estão preparadas para esse momento e acabam até piorando aquela situação, né? Porque às vezes começa a entrar, até esse querer ajudar causa ansiedade em quem está do lado, Pânico, né, Mara? né? Então, assim, você pergunta, eu posso segurar na tua mão? Lembra que você está num ambiente seguro, lembra que eu estou aqui com você, né? Por exemplo, existe também pessoas que desenvolvem a síndrome do pânico. Então, muitas vezes, essas pessoas no trânsito, no supermercado com muita gente, num show, daqui a pouco tem o carnaval aí, multidões, né? Então, essas pessoas, às vezes, elas têm essa crise de pânico. Então, quem está do lado busca dar um apoio, né? E pergunta, como é que eu posso te ajudar? E pede para essa pessoa respirar, pede para ela vir para o concreto, porque numa crise de ansiedade, o pensamento ele fica tão rápido que a mente ela é muito imaginativa. Então, essa pessoa começa, é como se você pegasse um medo que fosse a formiguinha, como a gente fala, e ele se torna um elefante. E para a pessoa isso é real. Então, é importante que quem está perto valorize no sentido de apoiar e nunca de julgar. Muito bem. Isso trouxe muito à tona, ou isso veio muito mais à tona após a pandemia? Ou durante a pandemia? Veio, Mara. Veio porque a ansiedade ela é um processo que ela envolve genética, né? Pessoas que têm familiares com ansiedade, elas têm uma propensão maior. O emocional e o ambiental. E como é que ficou o nosso ambiental na pandemia? Ficamos enclausurados por muito tempo, muita incerteza. A pessoa que sofre de ansiedade é uma pessoa que ela precisa muito de previsibilidade. Então, uma outra dica que eu dou, organização. Organização das tarefas, da semana, do ambiente. Você imagina uma mente cheia de pensamento com um ambiente desorganizado, né? Então, voltando para essa questão da pandemia,
E isso eclodiu muito. Eu digo que tirou debaixo do tapete aquela pessoa que era predisposta, tirou aquele sintoma daquela pessoa predisposta à ansiedade. Então, o número de pessoas com ansiedade, ele realmente aumentou, né? E assim, eu ainda percebo, se bem que já melhorou muito. Para vocês terem ideia, eu sou formada há 27 anos. E quando eu estava na faculdade, eu ouvia muito: ah, você vai cuidar de quem? Dos doidos, né? Infelizmente, a nossa saúde mental, ela sempre veio carregada de muito preconceito. Muito. Eu lembro que no início da minha profissão, tinham pessoas que agendavam no meu consultório, mas queriam um horário que elas não se encontrassem com ninguém. Que elas não fossem vistas. Que elas não fossem vistas. Mas nós precisamos falar de saúde mental. A pandemia trouxe muito à tona adoecimento mental, não só ansiedade, mas depressão. Imagina uma pessoa que já estava no processo de isolamento, né, social, poderia estar até naquela depressão mascarada, e na pandemia ela realmente precisou se isolar. Então isso realmente eclodiu muito. Pois é, e eu acho que também outra coisa que a gente pode falar, para já ir se caminhando para o final do nosso bate-papo aqui, breve bate-papo, que eu poderia conversar por muito mais tempo sobre esse tema, é que não tem idade, né? Não tem gênero, isso, não tem raça. Qualquer pessoa, infelizmente, pode chegar a sofrer, né, com a ansiedade, com a depressão. Isso, não tem idade. Hoje nós já temos crianças ansiosas e deprimidas. E eu preciso fazer um alerta, tanto em relação a essas crianças, mas em nós adultos também, né? Internet, rede social, tela. A gente precisa ter organização e disciplina também em relação a isso. A gente está numa sociedade muito do comparativo, né? Se eu vejo aquilo que eu desejo, e aí eu começo a me comparar, eu começo a me frustrar. Então, assim, cuida do interno. Esse externo, ele vai refletir essa organização interna. Busca não se comparar. Se tem algo que temos em comum, é a nossa singularidade, a nossa individualidade, né? Faz esse movimento de respirar conscientemente todos os dias, de estar no aqui e agora, de fazer tuas atividades diárias, se concentrando nelas. E isso, todo esse conjunto ajuda muito a prevenir o adoecimento mental. Qual que é a grande mensagem que a gente pode deixar sobre Janeiro Branco, sobre cuidados com a nossa saúde mental, ansiedade, depressão, para quem está nos assistindo? Eu amei a tua frase inicial. É o mês que a gente fala mais, mas a gente precisa cuidar sempre, né? Vamos cuidar do nosso interno, vamos observar como é que está a nossa respiração, vamos cuidar do nosso corpo com atividade física. Uma mente saudável precisa de um corpo saudável. Vamos cuidar da nossa alimentação, vamos cuidar das nossas relações familiares e sociais. E a mensagem assim que eu quero deixar, se você precisar, se você sentir que não está administrando com você mesma, com você mesmo, busque ajuda. Muito bem, busque ajuda, gente, sempre. Contatos redes sociais, hein, Sandra? É @Psi Sandra Gomes, PSI Psi Sandra Gomes. Muito bem, então se vocês quiserem saber muito mais, procurar ajuda, outras dicas, @Psi Sandra Gomes. Eu adorei esse nosso bate-papo. Gratidão, amo estar com você. Eu também, volte sempre, por favor. Vamos marcar mais vezes. Que energia boa aqui junto com a gente. Gratidão, obrigada, gratidão. Viu? E um lindo dia para vocês. Para todos nós. Obrigada. Amém, assim seja. Amém. Gente, que energia boa, né? Então é isso, fica essa mensagem. Vamos cuidar da nossa saúde mental, muito importante. E não é só agora nesse mês não, viu? É durante todo o ano. Vamos para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta com música aqui no nosso estúdio para a gente fechar o programa de hoje. Eu volto já, não sai daí.